Olá, crianças, boa tarde, tudo bem? Na aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que vocês já são craques, pois vocês já fazem no caderno de operações, no livro de matemática e no caderno de matemática também. Nós vamos falar sobre as 4 operações. Quais são as 4 operações? A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Além de efetuarmos essas continhas, nós vamos nomear os termos também. Vamos começar falando sobre a adição. A adição nos dá a ideia de quê? De somar, unir elementos. Toda vez que eu preciso saber um total de elementos, eu utilizo a adição. A adição ela é representada pelo sinal de mais. Tá bom? E eu trouxe aqui 2 exemplos que nós vamos efetuar e nomear os termos da adição. Então, vamos lá? 3 mais 5, 8. Lembrando que eu sempre começo da direita para a esquerda, sempre da unidade, e nesse caso aqui termino na centena. 4 mais 8, 12. Quando isso acontece, eu deixo a unidade e sobe a dezena. Esse número que subiu sempre vai somar com os números que já estão aqui. 2 mais 5, 7. Com 1 que subiu, 8. Então, agora vamos relembrar o nome dos termos da adição. Parcela, parcela, soma ou total. Nessa continha aqui abaixo, eu trouxe um exemplo diferente. Como vocês lembram, na nossa última aula, nós aprendemos a 4ª ordem, a ordem da milhar. Então, daqui por diante, vai aparecer no caderno de vocês, no livro, essa continha aqui, com unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, vamos lá efetuar agora a segunda continha. 3 mais 1, 4. 4 mais 8, aconteceu a mesma coisa que na continha acima. Eu vou deixar a unidade e vai subir a dezena. Sempre lembrando que o número que sobe, ele vai somar com os demais. 5 mais 3 com 1 que subiu, 9. 2 mais 3, 5. Agora vamos lá nomear os termos. Parcela, parcela, soma ou total. Agora nós vamos falar sobre a subtração. A subtração, como o nome já diz, nos dá a ideia de quê? De subtrair, de retirar elementos, né? Então, normalmente, quando a gente realiza a subtração? Quando eu preciso retirar esses elementos e saber quantos elementos sobram. O sinal que representa a subtração é o sinal de menos. Então, vamos lá agora realizar a continha de subtração. Sempre lembrando, começo da direita para a esquerda, da casa da unidade para a casa da centena. Então, vamos lá. Eu posso tirar 5 de 6? Não. Então, o que eu faço? Pego o emprestado do número que está à frente. Nesse caso, vai virar 15. Aí sim eu posso fazer a subtração. Se eu tenho 15 e tiro 6, quanto sobra? 9. Sempre lembrando, se esse número emprestou para a casa da unidade, ou seja, a dezena emprestou para a unidade, ele perde uma casa. Então, ele vira 6. 6 tira 2, 4. Aqui, esse número ele não sofreu alteração, então ele permanece 6. Se eu tenho 6 elementos e tiro 2, vão me sobrar 4. Então, agora nós vamos nomear os termos da subtração. Então, é minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Tá bom? Aqui está o nome dos termos da subtração.
Então, vamos para mais um exemplo da continha de subtração também. Eu tenho 4, tirei 2, me sobra 2. Aqui, o 8, ele é menor que o 9, então eu não posso tirar 9 de 8. Então, quando isso acontece, eu preciso pedir emprestado. Então, vou pegar aqui desse número, passa a ser 18. Se eu tenho 18 e tirei 9, me sobra 9. Se ele emprestou para a casa da dezena, ele passa a ser 4. 4 tira 3, me sobra 1. Se eu tenho 1 na casa da unidade de milhar e não tem nada abaixo dele, 1 não tirou nada, permanece 1. Então, agora vamos lá nomear os termos. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Bem facinho, né, pessoal? Agora vamos para a terceira parte. Vamos falar sobre a multiplicação. Toda vez que eu preciso multiplicar elementos, eu utilizo a multiplicação, como o nome já diz. Multiplicação, multiplicar. O sinal que representa a multiplicação é o vezes. Para realizar a multiplicação, eu preciso saber a tabuada. Então, aproveitem esse momento que vocês estão em casa, peguem a tabuada e estudem bastante, que assim vocês estarão aquecendo a cada dia mais e quando voltarmos para a sala, vocês poderem realizar as atividades com bastante êxito, tá bom? Então, vamos lá agora para a multiplicação. Vamos ver se vocês estão estudando a tabuada. Tabuada de 2. Quanto é 2 vezes 3? 6. 2 vezes 8, 16. Sempre lembrando que a unidade fica e sobe a dezena. 2 vezes 7, 14. Com 1 que subiu, sempre o número que sobe, como eu já falei nas outras operações, ele soma. Quando ele sobe, ele faz a operação da adição. Então, 2 vezes 7, 14. Mais 1 que subiu, 15. Vamos botar o nome dos termos agora. Multiplicando, multiplicador e produto. Tá bom? Agora vamos fazer mais um exemplo, agora com a unidade de milhar também. Tabuada de 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Sempre vai ficar a unidade, subiu a dezena. 3 vezes 5, 15. Mais 2 que subiram, 17. 2 que subiu, perdão, 17. 3 vezes 2, 6. Com 1 que subiu, 7. Nome dos termos. Multiplicando, multiplicador e produto. Então, agora nós vamos para a divisão, que é a nossa última operação de hoje. Sempre lembrando que na divisão eu utilizo quando eu preciso dividir elementos. Quando eu tenho uma quantidade de balas e eu preciso dividir com os coleguinhas. Quando eu tenho uma quantidade de figurinhas que eu preciso dividir com o coleguinha. Então, a divisão dá a ideia de repartir. O símbolo da divisão é esse aqui, ó, que nós nunca podemos esquecer. Quando eu armo a minha conta, eu sempre utilizo esse outro exemplo aqui, tá bom? Então vamos lá. 480 dividido por 4. Sempre lembrando que eu começo da esquerda para a direita. Vai ser o inverso das outras contas que nós falamos. Eu começo da centena e finalizo na unidade. Então vamos lá. Se eu tenho 4 e vou dividir por 4, vai me sobrar 1. Lembrando que esse número com esse, ele sempre multiplica. Ele faz a multiplicação para trazer para cá. 4 vezes 1, 4. Sempre utilizo o sinal de menos e o traço. Se eu tenho 4, tirei 4, não me sobra nada. Vou lá dividir o próximo número, que é o 8. Quanto é 8 dividido por 4?
Na sala a tia sempre pede que vocês lembrem da tabuada de 4. Se lá na tabuada de 4, nesse exemplo aqui, se tem o número 8, nós sabemos que sim, não é mesmo? O número 8 dividido por 4 vai dar 2. 4 vezes 2, 8. Esse 8 vem para cá, né? 8, 0. Vou abaixar o próximo número que é o 0. Quando isso aqui acontece, o que eu faço? Eu não tenho mais nenhum número para vir para cá. E o 0 eu não posso dividir pelo 4. Então eu uso aquele jeitinho que eu ensinei para vocês em sala de aula. Eu boto 0 no quociente e posso fechar a conta. Por quê? Porque não tem mais nenhum número para ser dividido, tá bom? Então vamos lá o nome dos termos. Esse primeiro aqui é o dividendo. Aqui está o meu divisor. O resultado da conta que me aparece aqui dessa divisão eu chamo de quociente. E aqui embaixo, resto. Vale lembrar para vocês, quando o meu resto é 0, eu chamo essa divisão de exata. E quando o resto é diferente do 0, eu chamo de inexata. Tá bom, pessoal? Mais um exemplo aqui da conta de dividir. Eu não posso dividir o 1 pelo 5, então eu vou pegar o número próximo. Formei 17. Mas na tabuada de 5, tem o 17? Não tem. Então o que eu vou fazer? Vou pegar um número próximo a ele, só que menor. Esse número vai ser o 15, não é mesmo? O número que multiplicado por 3 por 5, que dá 15, é o número 3. Então aqui vai ser 3 vezes 5, 15. Esse 15 vem para o lado de cá para formar a minha conta de dividir. Se eu tenho 7, tirei 5, me sobra 2. 1, tira 1, nada. Posso pegar o próximo número. Então, eu vou baixar o 0. 20 dividido por 5 vai dar 4. Por quê? 5 vezes 4, 20. Novamente, eu faço a subtração e vou dividir o próximo número. 5 dividido por 5, 1. 5 vezes 1, 5. 0, posso fechar a conta? Sim, porque não tem mais nenhum número para ser dividido. Eu fechei a conta. Então, vamos lá. Aqui vai ficar dividendo, nome dos termos, divisor, quociente e o resto. Ok, pessoal? Então agora vocês irão realizar as atividades propostas no livro. A adição está nessas páginas aqui, ó, 59 até 62. São continhas de adição, alguns probleminhas que vocês irão resolver. Já a subtração, a atividade está nas páginas 69 até 72. Na multiplicação, vocês vão fazer da página 88 até a 91. E sobre a divisão, vocês farão na página 112 até a página 115. Vocês também irão realizar uma atividade no caderno de operações. A tia vai mandar as continhas e vocês vão armar e efetuar no caderno de operações, tá bom? Caprichem na atividade, caprichem na letrinha, prestem bastante atenção, estudem a tabuada também, que é importante, tá bom? Até a próxima aula, fica com Deus, tchau, tchau!